Flávio Dino desmascara a blindagem do STF e ataca o voto do Gilmar. É o nosso novo camisa 10? É isso mesmo, pessoal, é inacreditável! Flávio Dino atacou Gilmar Mendes. Será que eles brigaram? Será que a liminar do Gilmar que blinda os ministros tá com os dias contados? Será que entrou um raio de luz, de lucidez no STF? O Flávio Dino deu um presente para o Congresso e expôs, destruiu, acabou com Gilmar Mendes com a sua decisão de fechar o Congresso. Congresso prepara a ofensiva contra a decisão monocrática de Gilmar Mendes sobre impeachment de ministros do STF. No Senado, Davi Alcolumbre pretende desengavetar projetos para apurar crimes de responsabilidade. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Pedido de impeachment com 68 mil assinaturas chega ao Senado. Dossiê Moraes é descrito como o maior pedido de impeachment da história. É isso mesmo. O vereador curitibano Rodrigo Marcial protocolou no Senado nesta quinta-feira o que descreve como o maior pedido de impeachment da história contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O documento conta com 68 mil assinaturas e 126 casos de crime de responsabilidade. O parlamentar afirma ter reunido cronologicamente cada abuso no dossiê Moraes e que a ficha corrida da arbitrariedade está documentada e blindada juridicamente. A iniciativa de Marcial esbarra, contudo, na decisão monocrática tomada pelo decano do STF, Gilmar Mendes, de restringir à Procuradoria-Geral da República o poder de apresentar pedidos de impeachment contra magistrados da Suprema Corte. A oposição, por sua vez, apresentou uma proposta de emenda constitucional para restabelecer a regra de que qualquer cidadão pode apresentar denúncia contra os ministros. Ministros do STF consideram que Bessias traiu Gilmar. É isso mesmo. Ministros do Supremo Tribunal Federal manifestaram descontentamento com a atuação da Advocacia Geral da União, comandada por Jorge Messias, que pediu reconsideração da decisão de Gilmar Mendes, que protege magistrados do STF de processos de impeachment. Em conversa nesta quinta-feira, os integrantes da corte interpretam a manifestação como tentativa de Messias de conquistar apoio no Senado para possível indicação ao tribunal. Em reuniões reservadas, ministros próximos a Gilmar Mendes consideraram a postura do advogado-geral da União como um ato de deslealdade contra o magistrado que até então era seu principal defensor dentro do Supremo para uma eventual nomeação. Gilmar rejeitou fortemente o pedido da AGU no mesmo dia. Flávio Dino desmascara a blindagem do STF e ataca o voto do Gilmar. É o nosso novo camisa 10? É isso mesmo, pessoal, é inacreditável! Flávio Dino atacou Gilmar Mendes. Será que eles brigaram? Será que a liminar do Gilmar que blinda os ministros tá com os dias contados? Será que entrou um raio de luz, de lucidez no STF? O Flávio Dino deu um presente para o Congresso e expôs, destruiu, acabou com Gilmar Mendes com a sua decisão de fechar o Congresso e tá tudo isso gravado. Foi uma declaração pública do Dino. É inacreditável. Hoje, nesse nosso encontro com Justiça, eu vou primeiro te mostrar como que Dino detonou Gilmar e nos deu um presentão. Segundo, eu vou te mostrar como que Dino desmascarou a decisão do Gilmar, que é para blindar o STF. E terceiro, eu vou te mostrar como foi que Flávio Dino se complicou bastante ao dar essas declarações. E vamos então direto ao primeiro ponto, porque você deve estar aí ansioso para ver o vídeo do Dino atacando Gilmar Mendes. Então, olha aí comigo este vídeo aqui, ó. Hoje, 81 pedidos de impeachment contra o ministro do Supremo. Isso jamais aconteceu antes no Brasil e isso nunca aconteceu em nenhum país do planeta Terra. Então, é preciso analisar para ver se, de fato, são imputações, acusações de crime de responsabilidade. Por que agora? Porque tem 81 pedidos de impeachment, coisa que nunca aconteceu antes. Peraí, Deltan, mas peraí, Deltan, peraí.
O que eu vi aqui foi o Dino defendendo o Gilmar e defendendo a decisão do Gilmar. Como assim você disse que o Dino atacou o Gilmar? Porque, gente, o Dino, como zagueiro, é o melhor atacante que nós podemos ter. Ele foi aí o nosso camisa 10, um grande camisa 10, tamanho XL. Presta atenção aqui no que ele falou. Primeiro, ele tentou usar esse número de 81 pedidos de impeachment que existem hoje para mostrar que existe um exagero, mas sem dizer por que esses processos são errados. É claro que nunca teve 81 pedidos de impeachment em um outro lugar do mundo, mas isso mostra a quantidade e o tamanho dos abusos que foram praticados nos últimos anos pelo STF aqui no Brasil. Nunca teve 81 pedidos porque nunca teve tanto abuso, arbitrariedade, crime de responsabilidade. Então, muito obrigado, Flávio Dino. Eu queria te agradecer por chamar a atenção para esse número. Muito obrigado por mostrar isso. E aí, em segundo lugar, o Dino desmontou a defesa que o Gilmar estava fazendo, a narrativa que o Gilmar estava criando. Olha aqui comigo o que o Gilmar disse ontem para ele se defender. Olha aí. Democrática dele de mudar a lei do impeachment. Se trata de proteger as instituições, inclusive o próprio Senado, em relação a eventuais pedidos abusivos. Não se trata de fazer uma proteção do Supremo Tribunal Federal, ou como alguns de vocês têm falado, de uma blindagem. Se trata simplesmente de fazer... Não, que é isso? Blindagem, que é isso? Ou seja, Gilmar está dizendo, olha... Não é porque tem pedidos de impeachment contra o STF, o que eu fiz, na verdade, não diz respeito a isso, aos pedidos de impeachment que tem. O que eu fiz foi fazer valer a Constituição, é simplesmente analisar a lei do impeachment diante da Constituição, uma análise técnica, não tem essa história de blindagem aí não. E aí veja o que o Dino, o nosso camisa 10, ele vai lá e diz, olha aqui estes 5 segundos preciosos de novo. Ó. Por que agora? Porque tem 81 pedidos de impeachment. Ou seja, o Dino diz, é sim para blindar o STF, é sim porque tem 81 pedidos de impeachment e nós estamos com medo, é isso que ele está dizendo. Boa, Dino, ó. Depois da Janja, mais um pouco, ó, e você vai virar o nosso preferido, hein? E por que você disse, Deltan, que o Dino se complicou com essa declaração? Gente, ele se enrolou ali como um rocambole nessa declaração. O Dino, ele disse na sua declaração que ele espera que esse julgamento sirva para que o Congresso faça uma nova lei de impeachment. Com isso, ele está indicando como que ele vai votar, que ele vai votar com o Gilmar, declarando inconstitucional a lei do impeachment. Ou seja, ele adiantou o voto dele na imprensa, o que é proibido pela lei orgânica da magistratura. Mas, ainda que você discorde de mim, ainda que você entenda que ele não adiantou o voto, você vai concordar comigo nisso aqui, ó. Ele manifestou ou não uma opinião sobre um processo pendente em julgamento? É claro que sim! E se você entende que sim, é claro, como eu entendo, vamos ver aqui o que diz a lei da magistratura sobre isso? Olha lá o artigo 36, inciso 3º da lei da magistratura. É vedado ao magistrado manifestar por qualquer meio de comunicação opinião sobre processo pendente de julgamento seu ou de outrem ou juízo depreciativo sobre despachos, votos ou sentenças de órgãos judiciais, ressalvada a crítica nos autos, em obras técnicas ou no exercício do magistério. Não era nos autos, não era numa obra técnica, não era no exercício do magistério. Isso por si só é ou não é suficiente para afastar Dino do julgamento, hein? Cadê a imprensa cobrando, criticando lá? Dino, o que você fez contraria a lei da magistratura. É o mínimo que a imprensa tem que fazer. Congresso prepara a ofensiva contra a decisão monocrática de Gilmar Mendes sobre impeachment de ministros do STF. Na Câmara, os deputados correm atrás de assinaturas para a PEC contra a blindagem aos magistrados. No Senado, Davi Alcolumbre pretende desengavetar projetos para apurar crimes de responsabilidade. Tais ações podem prosperar... vamos lá de novo. Tais ações podem prosperar ou já nascem mortas? É a grande questão do momento. É a nova onda do verão, Serrão, magicamente.
quase que como um milagre. Davi Alcolumbre agora quer desengavetar aí alguns processos de crimes de responsabilidades. E isso é interessante, essa justificativa do Gilmar Mendes em relação a essa prerrogativa do Senado. Ele alega que a lei caducou e ignora completamente que uma estabilidade de uma sociedade é medida justamente pelo grau de não tantas mudanças dentro da lei. Ou seja, quanto menos você muda, mais estável é, mais normal é. Não à toa, a Constituição americana sempre é mencionada, porque é objetiva, direta e estável. Obedeça-se à lei maior. Obedeça-se toda a lei que tenha legitimidade. É isso. Esse deveria ser o princípio da normalização do direito no Brasil. Só que não estamos nesse modelo. É muito importante a gente ter ouvido um jurista do peso do Ives Gandra dizer que não podemos viver em uma juristocracia, porque, lamentavelmente, já estamos vivendo nela. Não sabemos se é uma juristocracia, se é uma supremocracia, ou que regime a gente deve chamar o que está acontecendo hoje no Brasil. O fato concreto é, os políticos, o Congresso Nacional, há muito tempo, abriu mão de seu correto poder de ser peso e contrapeso de algo muito grande que se deixou crescer demais, hipertrofiou o seu poder, como é o caso do Supremo Tribunal Federal, que deveria ser um mero guardião da Constituição. Mas o Congresso lá atrás se equivocou estrategicamente quando fez uma reforma do Poder Judiciário em 2004, que deu poderes crescentes ao Supremo Tribunal Federal. E aí aquele órgão, aquela instituição que é indicada, tem membros indicados politicamente, acharam que eles podiam tomar decisões políticas através de suas decisões judiciais. Acharam também que poderiam legislar a partir das mesmas decisões que tomam judicialmente, na base da canetada. Então, o regime do tapetão não é um regime legítimo, não é um regime para governar uma nação. Não pode. O povo não pode aceitar isso como normal. E o Brasil tem visto isso acontecer há muito tempo. E o processo do 8 de janeiro foi o ápice desse modelo, em que o Supremo Tribunal Federal se transformou em um tribunal de exceção para fazer um julgamento político. Aí desandou tudo. E aí isso causa hoje a perigosa desmoralização do Supremo Tribunal Federal, que não é desejada por ninguém de bem. Só as pessoas do mal, as pessoas que não têm compromisso com a democracia, que torcem para que o Supremo não seja uma instituição respeitada e admirada pelos brasileiros. Então a gente hoje tem que lutar pela recuperação do equilíbrio institucional e, para isso, serão necessárias novas reformas profundas no judiciário e que quem tem de fazê-las é o poder político eleito pelo povo. O judiciário vai reclamar? Lógico que vai, porque ele conquistou um nível de poder que ele agora não aceita retroceder. Mas a soberania do povo, esse sim, povo que é supremo, tem capacidade de cobrar essa mudança e a mudança é inevitável. Ou então o Brasil vai virar aquilo que o Ives falou, uma juristocracia, um regime que não existe, que é inaceitável, que não é sustentável. Refém do sistema, Bolsonaro lança seu candidato e provoca um verdadeiro alvoroço no mercado e no cenário político. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, confirmou então em nota à imprensa de que Bolsonaro teria ratificado, ou seja, confirmado o nome de seu filho, o senador Flávio Bolsonaro, para concorrer às eleições à presidência da República em 2026. Essa informação que estava circulando, mas ainda não havia ali uma confirmação por parte de ninguém da família. No entanto, era por volta ali das 15h30, das 3h30 da tarde, quando o próprio senador Flávio Bolsonaro usou a sua rede social do X para confirmar, então, essa indicação, então, do ex-presidente Jair Bolsonaro. E eu vou ler aqui um trecho da nota para vocês. É com grande responsabilidade que confirmo a decisão da maior liderança política e moral do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de me conferir a missão de dar continuidade ao nosso projeto de nação. Eu não posso e não vou me conformar ao ver
ver o nosso país caminhar por um tempo de instabilidade, insegurança e desânimo. E não vou ficar de braços cruzados enquanto vejo a esperança das famílias sendo apagada e nossa democracia sucumbindo. O nosso país vive dias difíceis em que muitos se sentem abandonados, aposentados são roubados pelo próprio governo, narcoterroristas dominam cidades e exploram trabalhadores, estatais voltaram a ser saqueadas, novos impostos não param de ser criados ou aumentados, nossas crianças não têm expectativas de futuro. Ninguém aguenta mais. Mas creio em Deus, que não abandona a nossa nação, e creio que ele levanta pessoas e inicia novos tempos quando o povo clama por justiça. E diz mais, creio que nenhum cativeiro é maior do que o poder de Deus para libertar. Me coloco diante de Deus e diante do Brasil para cumprir essa missão. E sei que ele irá à frente abrindo portas, derrubando muralhas e guiando cada passo dessa jornada. Após essa publicação, na sua rede social do X, várias pessoas ali se manifestando, dando apoio, inclusive ao nome indicado. Então, havia ainda uma incerteza de quando o ex-presidente Jair Bolsonaro anunciaria se seria mesmo o nome do senador Flávio Bolsonaro, que até então foi ali nomeado uma espécie de porta-voz desde que Jair Bolsonaro cumpre a pena em fator do 8 de janeiro na Superintendência da Polícia Federal. Cogitavam inclusive o nome do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. E a gente lembra que ainda nesta semana o senador Flávio Bolsonaro teve um encontro com Tarcísio lá no Palácio dos Bandeirantes em São Paulo. E certamente isso foi assunto desse encontro entre os dois. O fato é que agora temos um nome, Geise, e pelo discurso ali, pela nota, pela publicação do senador Flávio Bolsonaro, a intenção é não deixar o povo desacreditado nesse momento em que Jair Bolsonaro encontra-se preso. Então, lança aí o nome de Flávio Bolsonaro na pré-candidatura à presidência da República para 2026. Agora, vamos acompanhar como se deve desenhar o cenário político daqui para frente. Sabemos que existem alguns partidos de centro que certamente podem querer firmar algum tipo de apoio, conseguindo ali uma vice-presidência da República. São vários partidos candidatos, vários caciques partidários querendo entrar nessa chapa, ou quem sabe até mobilizar uma chapa 3, uma terceira via, como é chamada. A gente segue acompanhando toda a repercussão agora, já que foi anunciado há muito pouco tempo, menos de uma hora, e a gente já traz aqui, claro, para a nossa audiência. Geise, volto com você. Serrão, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Jornal da Oeste. Saudações, querida Carol, saudações, poderosa Geisiane. Agora o Bolsonaro tem um candidato e o sistema de novo vai ter que engolir outro Bolsonaro. Essa foi a notícia ruim para os sistemas, é problema do sistema. A gente vai analisar tudo nesse Jornal da Oeste, segunda edição. Isso aí, Carol, quero começar aqui contigo. Então tá aí, nome de Flávio Bolsonaro chancelado pelo Jair Bolsonaro, chancelado também pelo próprio Valdemar Costa Neto, que falou ali que foi informação direta do ex-presidente, a candidatura de presidência, portanto, das eleições do ano que vem. Pois é, Geise, pegou todos nós de surpresa, Flávio, que vinha insistindo ali que ele não seria candidato, que seria candidato à reeleição ao Senado do Rio, estava ali junto com o governador Cláudio Castro, para ter então a segunda vaga e a gente ter dois senadores de direita, realmente de direita, não como em outros estados, que a gente está vendo candidaturas de pseudo-direita, pseudo-apoiadores do presidente Bolsonaro, mas a gente tem sempre que respeitar a decisão do Jair Bolsonaro, do pai, para decidir colocar um nome dele na urna. Flávio é um excelente nome, um excelente senador, tenho certeza que vai representar muito bem as ideias do pai e que espero que ele consiga realmente juntar, Acho que a direita está precisando muito de um nome de consenso que consiga juntar todas as forças numa candidatura para realmente derrotar o PT nas urnas no ano que vem. Deixa eu ouvir então aqui a respeito dessa indicação do ex-presidente Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro sendo chancelado então a candidatura de presidência. Jair Bolsonaro tomou uma decisão aparentemente antecipada, mas não precipitada. Uma decisão previsível. Bolsonaro vai disputar o Palácio do Planalto ano que vem. Era
tudo isso que o sistema não gostaria de ouvir. Não vai o Jair? Vai o Flávio. Poderia ter ido o Eduardo, ou poderia ter sido a Michele, mas Jair Bolsonaro preferiu tomar a decisão de antecipar o nome do filho Flávio para evitar a carnificina de disputas na direita que já estava começando a ficar de um jeito que daqui a pouco poderia sair do controle, com brigas que gerariam a fragmentação da candidatura apoiada por Bolsonaro e que não levariam a nada de benéfico no projeto maior de derrotar Luiz Inácio Lula da Silva em 2026. Então, Bolsonaro tomou a decisão que tinha que tomar, tomou no tempo que achou mais preciso tomar, e tomara que agora Bolsonaro continue com saúde para continuar resistindo e avançando, e que possa ser alguém que, mesmo no cárcere, possa influenciar a próxima eleição 2026. Isso, eu repito, era tudo que o sistema de poder no Brasil não desejava.